Bom, nessa aula nós vamos falar sobre os esportes mistos, esses que são esportes que têm uma grande diferença entre os esportes que a gente costuma jogar até hoje em dia, né, que são separados por gêneros. Então a gente tem basicamente competições em que homens competem contra homens e mulheres competem contra mulheres. Como a gente está agora evoluindo, né, a sociedade, a gente está começando a ter uma gama de esportes mistos onde homens e mulheres jogam juntos, né? E isso tem que começar a fazer uma mudança de perspectiva, né, de como a gente vê o esporte atualmente. Os esportes mistos não vêm de agora, tem esporte que já tem mais de 100 anos, né, mas a visibilidade desses esportes ela é menor do que os esportes tradicionais. É difícil dizer por que isso acontece, mas a gente pode ter uma ideia a partir do que a gente vai estudar agora no decorrer do vídeo. Então, existem algumas coisas que têm que ser entendidas antes da gente observar os esportes em si. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que homens e mulheres são diferentes biologicamente. Por quê? Porque o homem ele detém mais testosterona do que a mulher e, por conta disso, ele tem mais força, ele vai ter um pouco mais de velocidade, né? Então, a força física do homem, na sua maioria, entre homens e mulheres treinados, os homens vão ter mais capacidade física. As mulheres vão ter menos, porque elas vão ter menos testosterona, né? E, consequentemente, elas vão ter uma taxa de gordura maior e por aí vai. Mas, em termos sociais, os homens e as mulheres são iguais, né? Perante a lei, homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos. Obviamente que, historicamente, as mulheres elas foram dominadas pelos homens, basicamente foram objetos, né? Eram realmente propriedade dos homens, e isso vem mudando de alguns anos para cá, em que as mulheres hoje são independentes, elas estão no mercado de trabalho, estão ocupando os espaços que antes era exclusivamente de homens. Então, devido a esse problema histórico, as mulheres têm algumas leis que as defendem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que prevê que as mulheres vão ter um direito, um olhar diferenciado por conta da violência em casa, né? A violência domiciliar. Mas por que a gente entende isso? Porque a gente entende que, além da mulher ter sido historicamente tratada como um objeto, a gente reconhece que as mulheres biologicamente são diferentes do homem por conta da questão corporal. Como eu já falei aqui, as mulheres foram tratadas como objetos, né, e elas tinham funções muito específicas em relação à sua vida, que era cuidar da família e cuidar da casa. E quais as consequências disso? Primeiro, a dominação masculina nos esportes, né, já que as mulheres não tinham direito de praticar esporte, então era um espaço basicamente masculino. E por conta disso, né, já que as mulheres elas vêm como atletas há pouco tempo, elas detêm menos técnica, menos evolução técnica do que os homens. Os homens eles competem desde a Grécia Antiga, talvez antes, a gente não tem registros, mas a Grécia Antiga é o que a gente tem de registro de uma competição oficial, né? De mostrar quem é o mais forte, quem é o mais rápido, e isso vem desde aqueles tempos. A gente até tem alguns registros de mulheres que competiam naquele tempo, mas durante muito tempo as mulheres ficaram ociosas, né? E isso muda de 100 anos para cá, com algumas mulheres competindo, e depois a gente tem um boom, né, no século XX, século XXI, e agora elas ocupam praticamente todos os espaços, né, que o homem detinha como exclusivo. Então vamos pegar como exemplo o futebol. O futebol sempre foi um espaço exclusivamente masculino, e isso começa a mudar de 10 anos para cá, quando as mulheres começam a criar seus campeonatos, né, e começa a ter uma evolução técnica, uma quantidade maior de mulheres praticando. Se a gente for comparar os dois jogos, masculino e feminino, a gente vai perceber que o jogo masculino ele é mais rápido, né, usa mais força física e ele é mais tático. O feminino ele é mais lento, as mulheres usam menos força física e tem a tática, né, muitas delas muito bem elaboradas, mas a execução muitas vezes falha em algum momento. E isso por quê? Porque isso depende de experiência, de treinamento, e como isso é algo, entre aspas, novo, né, para essas competidoras,
isso vai evoluir gradativamente. É possível que daqui a alguns anos o estilo de jogo esteja muito parecido com o masculino. Se a gente for sair um pouco dessa parte do esporte de alto nível, vamos tentar botar algo mais na nossa realidade, que são as aulas de educação física. Então, as aulas de educação física, geralmente, o que acontece? A disputa pelo espaço da quadra. Né? Isso a gente não pode ver não só na aula de educação física, mas também, por exemplo, no recreio. Né? Os homens, geralmente, os meninos vão para a quadra correndo, já vão jogar bola, vão fazer qualquer coisa, e as meninas geralmente ficam de fora. Isso por quê? Porque, historicamente, os meninos são a parte física da família, eles fazem as atividades motoras, né, especiais. As meninas geralmente ficam de fora e historicamente elas deveriam cuidar da casa. Então o esporte era segundo plano e na maioria das vezes não existia. Então isso se projeta para dentro da escola e a disputa do espaço pela quadra geralmente é vencida pelos meninos. E mesmo que isso aconteça de uma forma amigável, né, o maior tempo de detenção da quadra geralmente é dos meninos. Então, seguindo a fala de Galahu, ele que é um pensador da educação física, ele diz o seguinte: reconhece que existe uma relação complexa entre a constituição biológica do indivíduo, as circunstâncias próprias de seu ambiente e os objetivos da tarefa de aprendizagem em que a criança está engajada. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer dizer que existem as diferenças biológicas entre um ser humano e outro, principalmente entre homens e mulheres, mas o círculo social, o que acontece em volta deles, é diretamente influenciador naquilo que aquela pessoa vai se tornar. Então, se um aluno, né, uma criança, está em volta de muito esporte, né, e ela pode participar desses esportes, é possível que, quando ficar adulta, essa criança terá aptidão para os esportes. Né? Se ela vive num círculo social que as pessoas leem muito e ela consegue participar desses círculos de leitura, ela pode se tornar um adulto que vai ler mais, né? Vai buscar mais informações. Ou seja, tudo aquilo que está em volta dessa pessoa é um agente influenciador para a constituição dos gostos e também das suas ações. Então, quando ele bota essa fala, ele quer dizer que se tiver mais incentivo esportivo dentro das escolas, né, para as meninas, é possível que depois de algum tempo essas meninas vão ter as mesmas condições técnicas de disputar com os meninos. Obviamente que a capacidade física ela vai ser uma barreira, mas a parte técnica os dois são capazes. Agora que a gente entendeu que meninos e meninas são diferentes biologicamente, mas têm as mesmas capacidades de desenvolver o esporte e suas técnicas, agora a gente pode entender o que é o esporte misto. Então, o esporte misto são esportes em que os homens e mulheres jogam juntos. É simples assim. Obviamente, cada esporte vai ter sua especificidade de regras para poder integrar as suas diferenças biológicas. Eu vou colocar aqui agora o exemplo de 3 esportes mistos, né, cada um com suas regras, mas que conseguem integrar, né, com bastante êxito a participação dos homens e das mulheres. O primeiro é o corfebol. Esse é um esporte em que cada time tem 8 atletas. Desses 8 atletas, 4 são homens e 4 são mulheres. A regra principal é que homem marca homem, mulher marca mulher, e o objetivo é fazer a cesta sem progredir com a bola. Ou seja, não é igual ao basquete que você pode sair quicando a bola e se movimentar. Você pega a bola ou para, ou no máximo você pode receber a bola no ar e dar 2 passos para poder jogar a bola na cesta. O segundo é o quadribol, esse que é um esporte derivado das histórias do Harry Potter e vai ganhando cada vez mais adeptos no mundo. Já temos um campeonato mundial de quadribol, né? E esse esporte ele integra homens e mulheres e tem regras muito específicas para poder fazer a integração dessa diferença dos sexos. E o terceiro é o Ultimate Frisbee. Esse que é um esporte que usa um amplo espaço, né, porque o disco ele tem que voar bastante. E jogam homens e mulheres juntos,
né, sem problema nenhum, e ele se caracteriza por ser um esporte que não tem árbitro, ou seja, prevalece o fair play, a ética dos jogadores. Agora que a gente conheceu alguns exemplos, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais. Então, como lidar com as diferenças biológicas e as diferenças técnicas? E isso é muito simples, quebrando a ideia de senso comum de que as mulheres são um sexo frágil e respeitar as suas diferenças biológicas, né, suas capacidades técnicas também. Cada atleta tem sua capacidade e fazer com que esses atletas reconheçam suas diferenças e tenham respeito um pelo outro. Então, esses preconceitos têm que ser discutidos e debatidos com todos os atletas, fazer com que eles entendam como que foi essa relação de homem e mulher historicamente, desde antigamente até como ela é hoje, né, ver como que as coisas acontecem para que as mulheres tenham que ter o seu espaço, né, adquirido, ter o seu espaço preservado, e como eles podem se respeitar no momento de um jogo e principalmente fora das quadras. E por que isso tem que acontecer de uma forma bem trabalhada? Porque esses atletas, principalmente os homens, têm que reconhecer que, mesmo de forma velada, alguém pode trazer um problema de superioridade, né? Já que os homens, por ser mais fortes fisicamente, acham que dominam a quadra ou os espaços. Então isso, de forma velada, pode trazer um problema muito maior de dominação, né, desses homens sobre essas mulheres na quadra. E isso faz com que essas meninas na quadra fiquem botadas de lado, né? E quando isso acontece, o êxito de vencer o jogo dificilmente vai vir. Como o mundo está evoluindo muito rápido e as formas de comunicação cada vez mais se estreitando, cada vez mais perto, agora as mulheres conseguem ter os espaços mais definidos para elas. Então a gente tem agora cada vez mais esportes mistos nascendo, e esportes que antes eram exclusivamente masculinos ou só femininos, agora a gente tem campeonatos também mistos. Por exemplo, futebol. Nós temos campeonatos de futebol mistos e todos eles respeitando as suas regras, suas diferenças biológicas. Então, o esporte ele pode ser uma ferramenta para poder trazer igualdade em todas as instâncias para essas mulheres e a gente atingir o objetivo que é ter todos os espaços garantidos tanto para os homens quanto para as mulheres. Valeu!